E ainda tendo um entendimento, por que a gente acaba não tendo foco em relação à parte de engajamento das pessoas, vamos entender um pouquinho como que isso acontece lá no nosso subconsciente. Tem um conceito muito interessante chamado de lógica circular, que eu vou explicar para você. Circular porque isso anda em círculo, esse conceito. E lógica porque ela parte do princípio, ela começa quando a gente começa a entender aí as relações de causa e efeito de algum problema. Então, se eu tenho alguma coisa que eu estou focado, por exemplo, a minha produtividade, por exemplo, a minha entrega, por exemplo, a minha qualidade, o meu subconsciente ele leva sempre eu verificar a parte lógica aqui do entendimento da causa e efeito em relação a esse item que eu estou sendo cobrado, que eu exemplifiquei agora há pouco como, por exemplo, qualidade, como entrega. Então, vamos entender um pouquinho como que essa lógica, como que esse entendimento de causa e efeito ele funciona. Primeiramente, pessoal, para que essa lógica se estabeleça, para que eu me preocupo em relação a um resultado, por exemplo, que eu estou tendo, bom ou ruim, para tentar entender a causa, isso não acontece por acaso, né? Essa lógica do entendimento de causa e efeito, de entendimento se alguma coisa está boa ou ruim, ele é alimentado pela nossa intuição, né? A nossa intuição, ela alimenta a lógica. A nossa intuição, ela dá sugestões em relação ao que pode estar acontecendo, quais são as causas em relação ao efeito ruim ou não. Se eu estou tendo, por exemplo, uma queda da minha entrega, se eu estou atrasado em relação aos meus produtos, se eu estou tendo um problema de qualidade em relação a algum cliente em específico, a minha intuição, ela alimenta algumas entradas, algumas relações de causa e efeito para entender o que está acontecendo em relação à qualidade ou relação à produtividade ou custo, qualquer coisa desse tipo. E a intuição, ela vem da onde? A intuição, ela vem da minha emoção, do que está lá no meu subconsciente. Então, se eu tenho zero intuição, temos zero intuição sobre as coisas que não nos interessam. Então, se tem alguma lógica, alguma saída, algum item que não me interessa, que eu não estou focalizado, logicamente eu não vou ter intuição. Por quê? Porque a minha emoção, a minha preocupação, o meu sentimento em relação àquele tema, ele é zero. Então, logicamente, eu não vou ter intuição e eu não vou conseguir fazer aí o entendimento do resultado e, consequentemente, da causa. O que é pensar com clareza, pessoal? Se eu penso com clareza, se aquilo está no meu foco, né, eu consigo perceber os resultados e suas causas. Então, por exemplo, se no meu foco, na minha entrega, se eu monitoro a moral das pessoas, né, que é uma das 5 dimensões da qualidade total, se eu me preocupo em relação a como está a moral da minha equipe, isso significa que eu tenho uma clareza em relação a onde eu quero chegar. Então, quando eu sei onde que eu quero chegar, quando eu tenho metas em relação ao que eu quero chegar, eu começo a entender e perceber esses resultados, no caso, aqueles sinais de falta de engajamento, e eu consigo começar a entender as causas. A minha emoção, então, ela fica mais aguçada às pessoas. Se eu estou trabalhando com um indicador de saída que é moral, que tem a ver com relação ao engajamento das pessoas, a minha emoção, o meu dia a dia, o meu emocional, ele vai estar voltado às pessoas. Que então aumenta a minha intuição e faz com que eu consiga alimentar através da minha intuição algumas relações de causa e efeito, tentando entender porque as pessoas se comportam daquela forma. Então, o conceito da lógica circular que faz a gente entender como que essa relação de causa e efeito vindo da intuição que vem da emoção. Então, pessoal, o grande resumo desse conceito é pensar o seguinte: se eu não tenho um foco, se eu não tenho uma atenção específica em relação a algo que eu preciso dar atenção semanalmente, logicamente eu não vou perceber esses sinais. Vou perceber sim alguns sinais em relação a quando a minha produção está baixa e eu não consigo entregar. Eu vou sim perceber alguns sinais de emoção e intuição, entender relação de causa e efeito, por exemplo,
quando a minha qualidade não for tão boa, quando meus custos estiverem mais altos. Mas se eu não tiver uma atenção voltada às pessoas, eu não vou estar focado emocionalmente em relação a isso, eu não vou intuir, não vou conseguir perceber em relação a o que está acontecendo. Então, aí um pouquinho aí de parte neurológica, a parte de como funciona o nosso subconsciente para você.